Ou seja, uma coisa muito interessante, Dom Pedro II era fascinado pela astronomia. Ele tinha uma grande amizade com Camille Flammarion. Quando o Camille Flammarion foi inaugurar o observatório dele em Juvisy, fica a uns 30 quilômetros de Paris, convidou Dom Pedro II para a inauguração do observatório. Dom Pedro II sai de navio, vai lá para Paris, pega lá no seu uma conta e vai na inauguração do observatório. E na ocasião, Dom Pedro II plantou lá um cedro do Líbano, que existe até hoje. Caramba! Uns anos atrás, foi em 2011, o observatório estava precisando de recursos, tá? E sofreu uma transformação grande. Houve então uma reinauguração do observatório. Marcaram a reinauguração em setembro, eu lembro bem. Quando eu soube daquilo, Sérgio, eu falei, eu vou lá. E fui lá. Fui lá, vi toda aquela atmosfera. O observatório lá hoje é da Sociedade Astronômica da França, né, que sustenta tudo aquilo. Bom, eu estive lá, Sérgio, e vi lá no jardim do observatório, está lá o Flammarion sepultado, junto. É engraçado que ele está com o túmulo dele com duas do lado, assim, as duas esposas, sabe? Falei, que cara sortudo, né? Bom, aí fui lá, Dom Pedro II inaugurou a luneta Bardo, com observação do planeta Vênus, junto com o Flammarion. Ele plantou aquela árvore. Ele concedeu ao Flammarion como é que chama, aquela condecoração brasileira da Rosa, né, a Cruz da Rosa. Tá? E quando eu vi aquilo tudo, naquele dia de inauguração, cerimônias lá, presentes muitas autoridades, eu levei um texto para ler. Eu falei, se eu tiver oportunidade, eu vou ler. Aí tinha lá um colega meu, lá, um francês, eu falei, vê se esse texto aqui está legal, porque... Aí ele viu, falou, corrigiu para mim. E na hora da inauguração, aquelas autoridades todas falando lá, ou seja, eu pedi a palavra, eu falei, pois não. Aí eu falei com eles, olha, como esteve nessa inauguração, o imperador do Brasil inaugurando, junto com o mestre de Juvisy, esse observatório, hoje está aqui um outro brasileiro participando dessa reinauguração. Olha, eu fiquei no final comovido, as últimas palavras quase não saíam mais. Viu? Entendi, legal demais. Mas foi uma das passagens, assim, vou dizer assim, mais emocionantes da minha vida, foi o dia que eu estive lá, né? Que está ligado com a história do senhor lá do começo, ligado com né? Com a história do Flammarion, observatório Flammarion, né? Aqui no Brasil tem 4 ou 5 observatórios Flammarion. Eu tenho relação dos observatórios com o nome de Flammarion. E foi o grande divulgador dos maiores do mundo, que levou milhares de pessoas ao encontro da astronomia. Os livros deles, de uma filosofia fantástica, não só livros assim de ciência, mas de uma filosofia extraordinária, né? Extraordinária, né? Sensacional. E aí, lá em Campinas, o senhor foi lá que, vamos dizer assim, testemunhou grandes eventos astronômicos, né? Grandes eventos astronômicos. E... Qual foi um primeiro grande, assim? Bom, às vezes é difícil eu lembrar, porque depois, assim, muita coisa eu escrevi aqui. Não, tá tranquilo. Eu lembro que em Campinas... Antes da gente chegar no Halley. Alguma coisa antes do Halley aí. Antes do Halley, parece que 1900... Houve aquela observação daquela supernova de Shelton. Aquela 1987. Foi que nós observamos e fotografei. 1980. O Halley então, foi em 85, 86. Né? Aquela observação do Shelton, para observar uma supernova com aquele brilho na nossa galáxia, aquele brilho para se ver aquilo, é algo que você precisa talvez esperar 400 anos. Para acontecer uma coisa igual, porque supernova, toda hora aparece supernova em outras galáxias, né? Sim, mas essa aqui era aqui, né? Mas uma visível, como foi a de Shelton, supernova de Shelton, vamos esperar quanto tempo? Coloca aí, será que tem essa foto aí, cara? Procura aí, supernova de Shelton. Shelton, né? 1987. Deixa eu ver aqui, supernova de Shelton, foi no ano... Vê se tem imagem dela aí. 1987, na Grande Nuvem de Magalhães. Foi na Grande Nuvem de Magalhães. Deve ser aquela primeira ali, ó. Joga aí que a gente vê. Então aí a supernova observou lá no Campinas, já em Campinas. Agora, outra observação que marcou... 1987A. 1987A. Legal. Na Grande Nuvem de Magalhães, né?
Uma coisa que marcou muito lá também a nós, quando eu estava lá, foi na época do Cometa Halley, a gente observando uma... Não foi, esse não foi em Campinas, esse inclusive foi lá ainda no Observatório Flammarion, depois eu posso falar sobre isso, porque nós observamos durante o projeto Apollo, vou falar também sobre a participação brasileira, um fenômeno raríssimo na Lua, que é uma exalação gasosa. Caramba! Fenômeno raríssimo de você observar. Eu digo isso por quê? Porque a gente sempre estava com 2 observadores, a gente tinha o filtro em três cores para 3 comprimentos de onda, né? Então, nós fizemos tudo isso aí, realmente nós vimos aquela exalação gasosa. E ela havia um antecedente daquilo, foi na cratera de Alfonsos, né? Um astrônomo russo lá do Observatório Pulkov, na Rússia, o Kozyrev, com seu assistente Ezernadze, ele viu essa observação, não na cratera como nós vimos, de Ptolomeu, mas é uma cratera ao lado, porque tem Ptolomeu, Alfonsos e Azarchel. Então ele viu lá na cratera de Alfonsos esse fenômeno e tirou e obteve um espectrograma, para não deixar dúvidas. Eu tenho uma imagem do espectrograma aqui. Aqui, né? Aqui que eu mostro aqui pro pessoal. Esse foi o espectrograma obtido no Observatório de Pulkovo, na Rússia, que confirmou uma exalação gasosa na cratera de Alfonsos. Eu vou mostrar provando que lá existe uma atividade interna na Lua. Tem uma atividade, né? Aqui estão as 3 crateras. As 3 crateras aí estão aí, ó. Ptolomeus, Alfonsos e Azarchel, né? Tá então nós vimos uma cratera ao lado que foi Ptolomeus, né? Aqui estão as 3 crateras e aqui para o pessoal ver está aqui, ó. Isso aqui é o espectro, que é o cara coloca um equipamento, né? Para quem não sabe, né? Você coloca um equipamento no telescópio e quando a luz passa por esse equipamento, ela espalha a luz e aí cria essas faixinhas escuras e clarinhas. E aí o que acontece? Cada faixinha dessa é um elemento químico, né? Um químico presente. Isso. E aí você, com isso aqui, você tem no laboratório o lugar onde cada elemento tá. Identifica. Você coloca aqui embaixo, né? Hoje não é assim, tá? Hoje é tudo no computador, você nem vê. O computador já gosta para você tudo. Mas artesanalmente falando, era isso assim aí, que você fazia. E aí você sabia que tipo, né, de elemento que estava. Então que legal, hein? Vira uma exalação de gás na Lua. Na Lua, provando a atividade interna. Bom, depois disso aí, desse evento, eu passei... Mas esse aí foi em Campinas ou foi antes? Esse aqui foi Matias Barbosa no Observatório Flammarion. Foi em 1970. Bom, depois disso... de quanto? Hein? De quantos centímetros? Um observatório de 10... Era uma luneta de 10 centímetros. De 10 centímetros? 10 centímetros. Caramba. 10 centímetros. Mas dava para ver. Porque tínhamos filtros, nós tínhamos tudo. O importante, Sérgio, que esses fenômenos que nós observamos, inclusive no projeto Apollo, que eu vou falar mais tarde, era importante você ter 2 pessoas, porque às vezes a visão costuma atrair. Então, se eu vejo, o meu colega ao lado vê também, quase não resta dúvida. E para complementar, aqueles filtros que nós usamos, 3 filtros, em 3 comprimentos de onda, aquilo lá, então, marcava. Isso aí, galera, é astronomia. E naquela época lá... Explicar para o pessoal só um negócio, que astronomia raiz total. Era você, na veia mesmo, você observando ali no olho. No olho. Porque hoje não é mais assim, não. Tá? Hoje o computador tá ali e captando aquele sinal e tal, e o computador não cansa, né? A vista, né? Exatamente. Quer dizer, isso, né? Dando fim na astronomia poética, né? Que era tudo no olho. Exatamente. Era tudo no olho. Hoje, quando a gente fazia uma observação, por exemplo, essa das estrelas duplas, eu fazia observação olhando no ocular e o mapa do lado. Uma carta celeste do lado. Caramba. Na Lua, observando as crateras lunares, esses eventos que aconteciam. E com o Atlas com o Atlas aqui na Lua. Mas para falar pro pessoal, é assim que aprende, viu, galera? É assim que aprende. Eu não sou... Que assim você vai aprender. Se você joga ali, hoje você pega ali
aqueles sistemas Go-To, né? Go-To. Bate ali, o telescópio vai para lá, faz tudo sozinho. Faz tudo sozinho. Era tudo no olho. Tudo no olho. Tudo na unha, né? Pegava unha. a estrela na unha. Na unha. Você localizar, por exemplo, uma dupla de quinta magnitude, lá com aquele céu, localizava. Hoje o céu quase não permite isso, mas, né? Mas naquele tempo não fazia, porque o céu era uma